Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de circuitos trifásicos, tá? Então, espero que o foco aqui resolva aqui, meio. Tá, espero que ele não fique alterando tanto. Então, é o seguinte, um sistema trifásico simétrico, vou começar a explicar aqui. Sistema trifásico. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos gravando, viu? Um sistema trifásico simétrico. Né? Vou tentar hoje passar o máximo de assunto que eu conseguir. Não para encerrar, né? Não para encerrar o tema, mas para vocês terem subsídio para estudar, né? Eu já coloquei no Moodle. Não sei por que ele fica variando tanto assim. Deixa eu ver se é isso aqui. Vou parar a gravação aqui. Bom, o sistema trifásico simétrico, que é o que a gente vai trabalhar aqui, ele é formado tanto por tensões como por correntes. Então, as tensões, eu vou colocar aqui 3 tensões e vou chamar, para não chamar de A, B e C por enquanto, eu vou chamar de X, Y, Z. Vai dizer que são 3 tensões. Então, as tensões, elas vão ser 3 curvas, né? 3 valores variantes no tempo. Não sei, não consigo congelar esse foco aqui. Às vezes algum problema de iluminação que faz ele ficar tremendo. São 3 tensões que elas vão ter o mesmo módulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para o fasor, colocar em função do fasor, raiz de 2V, cosseno de ômega t mais θ. Deixa eu ver aqui se eu não sei o que tá. Vocês estão percebendo que tá oscilando o foco? Para mim, eu estou percebendo. Deixa eu só ver se é. Não me lembro se na outra aula eu deixava essa luz apagada. Parece que parou. Então, eu tenho 3 tensões e elas têm o mesmo valor, o mesmo valor eficaz. Aí eu deixei aqui raiz de 2V só para ficar... ele vai na minha mão, coisa chata. Deixa eu ver se eu tirar o Occhio Point aqui, ver se ele resolve. Ele tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor de pico, né? Sendo que eles são 3 senoides que se diferenciam apenas pelo ângulo. Se fosse, eu também tenho um sistema trifásico simétrico se eu tenho 3 correntes, né? Então, eu vou chamar essas correntes também de X, Y, Z. I de X, raiz de 2, I, cosseno de ômega t mais beta. I de Y, raiz de 2, I, cosseno de ômega t mais beta menos 120. I de Z, raiz de 2, I, cosseno de ômega t mais beta mais 120. Como eu tinha falado
aula passada, se eu pegar na ordem, então, se eu pegar na ordem, eu selecionar Vx, depois Vy e depois Vz, eu tenho o que se chama, ou se eu botar também Ix, depois Iy e depois Iz, eu tenho sequência direta. Por quê? Porque a segunda tensão ocorrente que eu escolhi, ela está atrasada em relação à primeira e a terceira está atrasada em relação à segunda. E a primeira está atrasada em relação à terceira. Se eu escolher Vx, depois Vz e depois Vy, trocar 2 de lugar, troquei o Y com Z, poderia trocar o X com qualquer um dos dois. E X, e Z e Y. Eu tenho sequência inversa. Mas eu também poderia pegar na sequência direta, primeiro o Vy, depois o Vz, depois o Vx. Porque se eu pegar o Y depois o Z, o Z está atrasado em relação ao Y, e depois eu pegar o X, eu posso considerar que o X é θ menos 360. Então, ele estaria atrasado também. Então, essa também seriam condições para a sequência direta. Tudo bem? Todo mundo aqui já... Não? Então, vamos ampliar aqui. Então, você quer algum detalhe específico? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar o OK point aqui. Algum detalhe que você queria assim específico? Não, é só porque... Tá pequeno, né? É, porque tá pequeno aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo apertar um pouquinho aqui. Não consigo. Vou levar lá para cima. Aumentei um tiquinho agora. O seguinte aqui. Vê se alguém aí está com dificuldade para pegar o QR Code. Consegue pegar? Vê se consigo aí, Débora. Me avisa aí se deu certo. Deu, né? Beleza, é porque eu peguei a bordinha bem juntinha aqui. Foi, né? Beleza. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho esse conceito aqui, tá? Tem alguém copiando? Posso trocar de folha? Não, posso. Eu espero. É que eu queria fazer um desenho e esse desenho vai ocupar a folha inteira. Semana passada eu não botei a aula, né? Apesar que a anotação acho que era a mesma da outra aula, que eu só continuei. E essa eu vou colocar amanhã de manhã. E eu coloquei 2 vídeos. Não, um vídeo só. Não, eu coloquei 3 vídeos no Moodle ontem para resolução de correção de fator de potência e transformador. Vocês me avisam aí se já pode. Posso? Vou virar aqui, página 1. Página 1 aqui. Essa ordem que eu tô dando, que eu vou dar hoje, é diferente. Nunca tinha dado nessa ordem. Então,
Espero, tentei fazer o máximo para não repetir, né, o assunto. Então, é o seguinte, com base nessas... Bom, a definição de um sistema simétrico é exatamente o que tem o mesmo módulo ou ângulos de 120 graus. Se não tiver o mesmo módulo ou os ângulos não tiverem 120 graus, não é um sistema simétrico. A gente só vai trabalhar com o sistema simétrico. E aí, as possibilidades de um circuito trifásico, o circuito trifásico, diferente dos circuitos que a gente viu até agora, que caíram na prova e tudo mais, no circuito trifásico fica bem definido o que é fonte, o que é linha e o que é carga. Poderia vir a ter mais de uma fonte, poderia, mas eu dou um jeito de juntar. Mas na maioria dos casos, se a gente estiver pensando de um sistema, de uma entrada de uma instalação, por exemplo, a entrada de alimentação do prédio da elétrica, ou do prédio da produção, ou do prédio da civil. Então, tem um painel de entrada trifásico, ali é a fonte. A linha é toda a instalação elétrica. E a carga são as cargas trifásicas espalhadas pelo prédio. Então, algum ar-condicionado de grande porte, né, um motor, algum elevador, então, tudo isso serão as cargas. Então, são bem definidos essas partes do circuito. Quando a gente trabalha com circuito corrente contínua, corrente alternada monofásica, a gente tem uma criatividade maior. No sistema trifásico não há criatividade, porque é uma energia fornecida no atacado. Quando você trabalha com coisas no atacado, a gente não cria. Então, tem uma tensão, né? E eu tenho um equilíbrio no meu sistema. Pelo menos é assim que eu encaro para fazer as contas mais básicas. Então, é o seguinte, a minha fonte, eu vou colocar aqui as possibilidades. Então, desse lado aqui do papel, eu vou colocar fontes. Desse outro lado, eu vou colocar cargas. Deixa eu tirar aqui o óquio. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu tirar esse negócio aqui para ele ficar... fonte, carga e no meio cargas e no meio linha. Começar pela linha, porque a linha é algo muito mais simples, né? A linha é o que liga a fonte à carga. Então, a linha trifásica, ela simplesmente são 3 fios com alguma impedância definida, né? Então, ela liga os 3 terminais da fonte aos 3 terminais da carga. Bom, a linha, no nosso escopo aqui, ela sempre será uma linha do tipo equilibrada. Então, o que define uma linha equilibrada? Ela tem a mesma impedância nas 3 fases. Então, vou chamar ZL, impedância da linha. ZL, ZL, ZL. Então, só existe uma possibilidade de uma linha trifásica. Ponto a ponto. Mas ela só faz sentido se eu ligar uma fonte a uma carga, né? Então, as fontes, elas podem ser do tipo estrela ou Y, né? Estrela ou delta, triângulo. Cargas também podem ser estrela ou triângulo. E a linha não é nem estrela nem triângulo, ela é ponto a ponto. Bom, a linha estrela, eu não vou desenhar a linha estrela no formato mais óbvio, que seria desenhar um Y, né? Seria um Y
como está aqui descrito. Eu vou desenhar da maneira que é mais compacta. Então, uma fonte em estrela, ela é conectada desta forma. Eu tenho as 3 fontes, então eu pego 3 fontes aqui, vou colocar na horizontal, porque é o jeito mais compacto de desenhar. Então, essas 3 fontes, que são simétricas de acordo com essa expressão que eu tinha colocado aqui, deixa eu só confirmar que continua gravando. Essas fontes que tem essa formação aqui, né, eu cato elas 3 e vou conectar um terminal junto, um terminal delas vai estar conectado junto e normalmente ele vai estar aterrado. E o outro lado está livre para eu conectar na linha. Então, A, B, C, eu posso ter uma fonte estrela e conectar na linha. Ou eu posso ter uma fonte do tipo triângulo. Também não vou desenhar o jeito triângulo da maneira mais óbvia. Eu vou desenhar da maneira compacta. Então, nesse caso aqui, eu faço as fontes na vertical. Uma fonte aqui. Aí acaba que as fontes ficam uma mais comprida e outra mais curta, mas é o mesmo. São 3 fontes. Que também tem a mesma formação, a mesma simetria que eu tinha definido antes. Então, eu pego essas 3 fontes e conecto desse jeito. Por que essa fonte aqui é triângulo? Porque se eu puxar esse B aqui para cima, juntar esses 2 e esses 2 aqui, eu fico com um triângulo. Eu poderia vir a desenhar, vou colocar aqui, depois vou apagar, ó, eu poderia ter feito A, B e C desse jeito. Teria que fazer A, B e C aqui, por exemplo. A, B e C, puxar o C aqui, o fio, e aqui fazer a fonte A, do A para o B, do B para o C e do C para o A. Então, essa seria uma fonte triângulo aqui. Tá? Mas eu posso, se eu esticar aqui, eu acabo tendo esse desenho aqui. E esse de cima, estrela. Se eu puxar, né? Se eu puxar o C para baixo e o A e B para o lado, eu fico com um triângulo. Tudo bem? As cargas, aí a gente costuma desenhar com o terminal, né? O terminal para a esquerda. Então, as cargas, elas também podem ser estrela. E as cargas também serão cargas equilibradas. Estrela. Bom, aqui tem a linha, B', C'. A gente acaba fazendo essa notação. O que está do lado da fonte é a letra e o que está do lado da carga é a letra e mais alguma coisa para identificar o terminal. Então, a gente acaba, quando só tem uma fonte e a carga, a gente põe uma linha. 2 cargas, 2 linhas. 3 cargas, a gente já começa a numerar. Terminal A1, terminal A2, A3, A4, mas sempre o que está ligado na fase A sempre vai ter a letra A no início da identificação. A carga é equilibrada porque ela tem a mesma impedância nas 3 fases da conexão. E a carga, isso é a carga estrela. E aqui eu tenho uma carga triângulo. Oi. Os dedinhos estão relacionados entre si. Espera aí. Então, se eu terminar aqui, vou... Não, eles são variações. As possibilidades. Então, a carga ela pode ser estrela, que é a de cima, e triângulo,
que é a de baixo. Essa aqui é triângulo. Então é o seguinte, ó. Eu tenho uma fonte e uma carga. Ligando as duas, eu tenho a linha. Tá? Eu posso conectar uma carga estrela a uma carga, a uma fonte estrela a uma carga estrela, sempre por meio de uma linha. Mas eu posso fazer uma carga estrela, ligar a uma fonte estrela a uma carga triângulo no meio da linha. Então, tipo, eu posso vir aqui, ó, fazer assim, né? Então, tá? E posso vir aqui e fazer aqui. Estou mostrando só, tipo, os legos que montam os nossos, né? As nossas possibilidades. Tá? Além desses terminais A, B e C, que eu enfatizei em todos os elementos, eu também tenho alguns terminais que são comuns na ligação estrela. Então, esse terminal onde junta os três lados da mesma, três lados da fonte, eu chamo essa conexão aqui de neutro. Terminal neutro. E normalmente, quando a gente representa um neutro, do lado do gerador, a gente aterra. Mas isso nem sempre ocorre. Mas nos nossos exercícios aqui, a gente sempre vai deixar ele aterrado. Do lado da carga, o ponto de conexão eu vou chamar de N', ou centro-estrela. Só para diferenciar, seria o neutro da carga, né? Mas aí o usual é chamar de centro-estrela. Esse aqui é neutro. O terminal neutro, né? Do terminal neutro eu posso puxar um condutor neutro. Mas nesse ponto aqui é só o terminal. Tá meio pro lado aqui, né? Então, esse é o terminal neutro. Na ligação triângulo, tanto do lado da fonte quanto do lado da carga, não tem neutro. Não existe. Porque a conexão do jeito que é feita, a conexão triângulo, ele cria arestas entre os pontos A, B e C. Então, não tem outro ponto além desses três. Já na estrela, você tem sempre o centro da estrela. Eu vou apagar esse aqui, ó, isso aqui foi só para relacionar que isso seria o triângulo, né? Vou apagar aqui só para ficar mais limpo. Nessas ligações aqui, eu nunca fiz nessa ordem, mas vamos ver o que vocês acham do que eu vou fazer agora. É o seguinte, nas ligações de estrela e triângulo, eu observo que em cada uma delas eu vou ter a corrente que passa na fonte. Então, aqui, ó, eu vou ter, quando essa fonte for conectada ao restante do circuito, ela vai ter uma corrente aqui, IA, uma corrente IB e uma corrente IC. Na ligação, no lado da carga, eu também vou ter o IA, o IB e o IC. IA e C, corrente IC. Aqui na linha, eu sempre vou ter a corrente IA, IB e IC. Mas eu também, quando a ligação for triângulo, eu tenho outras conexões. Quando a ligação é triângulo, eu tenho as correntes que passam na fonte. Então, ó, na fonte eu vou ter uma corrente. Se eu considerar essa tensão aqui, a tensão VAB, esta tensão aqui, ó, VAB, pela regra pela convenção de sentido, a corrente sobe aqui.
né? Quando é uma fonte aqui, se a tensão está positivo, aqui em cima, então a corrente sai por aqui. Então, essa corrente eu vou chamar de corrente IBA. Eu tenho essa corrente aqui, IBA, eu tenho essa corrente ICB, e tenho a corrente IAC. Mas eu também tenho uma corrente que sai aqui pelo terminal, pelo terminal onde vai ligar a carga, eu tenho essa corrente aqui, IA, IB e IC. Então, eu já começo a ter 6 correntes em vez de 3. Quando eu tenho a ligação estrela, eu só tenho 3 correntes. Aqui tenho 3 correntes, aqui eu tenho 3 correntes e aqui também só tenho 3 correntes. Já na ligação triângulo, eu tenho 3 correntes internas e 3 correntes externas. Mesma coisa acontece na carga. Então, se eu tenho a corrente aqui, agora a corrente que desce aqui eu vou chamar de IAB, IBC e ICA. Mas eu também tenho uma corrente que entra aqui. IA, IB e IC. A gente vai ver que existe uma relação fácil de deduzir entre essas correntes. Mas existe, elas existem correntes. Então, se eu quero ver a corrente que passa nas fontes, a corrente que é fornecida pelas fontes, e também eu quero saber quais as correntes que passam nas impedâncias, eu vou precisar da corrente IBA, ICB e AC do lado da fonte e IAB, IBC e CA do lado da carga. Se eu quero saber a corrente que vai para a linha, vai ser IA, IB e C. IA, IB e C. Por outro lado, a tensão aqui, ó, a tensão na ligação estrela, como eu tenho 4 terminais e não apenas 3, eu tenho algumas possibilidades, mais possibilidades de tensão na estrela do que no triângulo. No triângulo, eu só tenho tensão VAB, VBC e VCA. Ou o inverso, ou com sinal trocado, né? Eu posso ter VAB e VBA, VCB e VBC, mas aí é só o menos, né? E VCA e VAC. Já aqui eu tenho mais um terminal. Então, eu posso ter a tensão VA de A para B, de B para C, de C para A, e de A para N, de B para N e de C para N. Tudo bem? Então, eu vou usar esse espaço aqui no meio para fazer uma classificação dessas tensões aqui. Vou escrever de caneta. Então, é o seguinte, ó. Então, eu vou começar aqui na linha. Os valores de linha. Então, na linha, eu vou ter as tensões, vou passar a chamar essas tensões de quedas de tensão. Vou botar entre aspas aqui, ó, porque é uma expressão talvez nova para vocês. Quedas de tensão. As quedas de tensão são VA, A', VB, B' e VC, C'. Só existe uma tensão que eu posso verificar na linha. Sempre as quedas de tensão. Eu poderia ver tensão VAB, VBC e VCA, VA', B', VB', C', VC', linha. Mas essas já serão tensões da fonte, né, do lado da fonte ou do lado da carga. Então, as tensões intrínsecas a elas são essas aqui. Né? E as correntes, queda de tensão são essas, e são as primeiras, e outra são as correntes de linha. Como o nome já diz, né? Correntes de linha. Na linha tem correntes de linha. Só existem essas 3 correntes. IA, IB e IC.
Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer tanto na fonte quanto na carga, né? Fonte e carga. Porque as duas podem passar por ligação estrela ou triângulo. Então, eu vou agrupar essas tensões em dois tipos. Tensões de linha. Uma coisa é a tensão as tensões que eu observo na linha. Na linha, pode parecer bobagem, mas é português, né? Quando eu falo a tensão, quando eu observo a linha trifásica, que liga A linha B, B linha, C, C linha, eu tenho quedas de tensão. Tá? Quando eu trabalho na fonte, eu posso chamar tensões de linha as tensões que são externas. Como assim externas? Se eu colocar a fonte dentro de uma caixa, deixando para fora só os terminais, a tensão que eu vejo nesses terminais, A, B e C, só A, B e C, eu não vou botar o neutro, porque o neutro está aterrado. Então, está aterrado, eu não acesso. Está aterrado, vai para terra. Então, se eu botar dentro de uma caixa e colocar só o A, B e C do lado de fora, as tensões que eu tenho são as tensões de linha. Então, são VAB, VBC, VCA, e também do lado da carga, VA', B', VB', C', botar ponto e vírgula aqui, para não confundir, e VC', A'. Tem alguém ainda que precisa marcar a presença? Alguém precisa? Posso aumentar então a imagem? Se vier alguém, aí vocês avisam para eu... Então é o seguinte, ó. As tensões que eu meço por fora são AB, BC e CA. Isso acontece tanto para ligação estrela quanto para ligação de triângulo. Se eu colocar a fonte dentro de uma caixa, né, e o neutro eu não colocar para fora, eu não vou saber por fora se eu estou tratando de uma ligação estrela ou de uma ligação triângulo. Se eu pegar tudo para fora e botar A, B e C, eu não vou ver o que tem dentro. Eu não vou ver se dentro eles estão ligados, se tem uma ligação junto com o neutro, e se tem ou se não tem. Então, eu vou dentro de uma caixa, dentro da caixa só vai ter A, B e C. Fora, saindo da caixa só vai ter A, B e C. Se eu fizer isso, e como é que eu faço isso? Por exemplo, um motor elétrico. O motor elétrico é uma carga do lado, né? Do lado de cá. Eu não sei se ele está em ligação estrela ou triângulo. Eu alimento o motor alimentando pelos terminais A, B e C. Eu não sei qual a ligação. Até por uma questão de segurança, eu não vou ver exatamente como estão ligadas as impedâncias desse motor. Uma fonte trifásica, um painel trifásico. Essa sala provavelmente tem uma entrada trifásica. Eu abro ali, eu tenho 3 fios. Eu não sei para trás como é que foi feita a ligação. Até porque essa ligação está muito distante daqui. Então, tem um conjunto de usinas que servem a rede da Enel que vem para cá. Então, eu não tenho como saber como estão originalmente essas fontes. Essa fonte trifásica aí é um misto, tá? É um equivalente, como se fosse um paralelo de usina de Itaipu, usina de Furnas, alguma usina aqui por perto, e todo esse conjunto me dá 3 pontos onde eu meço uma tensão, 3 pontos onde eu tenho uma tensão trifásica. A, B e C. E o neutro não vem para mim. Ele vai para o terra. Quando eu vou... Mas eu também posso ter acesso às tensões internas, que são chamadas de tensões de fase. Que
são as tensões internas. Aí, no caso, para as tensões internas, aí faz diferença. Se eu tiver na ligação estrela, as tensões internas são, no lado da fonte, VAN, cada fonte vai estar VAN, ou VBN, ou VCN, né? E também, do lado da carga, VA', N', VB', N', VC', N'. Então, posso ter acesso às tensões internas. Sempre terei acesso às tensões externas. Na ligação triângulo, as tensões externas são iguais às tensões internas. Porque a aresta, os dois pontos da aresta estão indo para fora da caixa. Então, nesse caso, as tensões de fase são VAB, VBC e VCA. Vocês veem que eu sempre estou, com exceção dessa corrente aqui, ó, que eu fiz ao contrário, em termos de tensão, eu sempre estou pegando as tensões na ordem das letras A, B, B, C e CA. Eu poderia pegar BA, CB e AC. Mas aí é uma questão de... vai dar uma diferença de 180 graus. Então, eu prefiro me referir às tensões na ordem das letras. Do lado da carga, as tensões de fora, as tensões internas são iguais às externas. VB', C', VC', A'. Tudo bem? Oi? Não estou entendendo o linha direito, eu acho. O linha são as tensões de fora. São as tensões que eu meço por fora. Seguinte, ó. Eu vou botar externas. Imagina o seguinte, imagina que eu ponho essa fonte aqui, eu ponho dentro de uma caixa. E essa caixa é todo o sistema elétrico, por exemplo. Ou o painel que você recebe. Então, se eu ponho tudo dentro da caixa, inclusive o neutro e o seu aterramento, e coloco para fora só o que interessa. Interessa o ponto onde tem tensão. Então, eu vou colocar para fora o A, B e C. Então, eu considero A, B e C as tensões externas, tensões que eu meço pelos terminais externos. Aí o mesmo acontece com o triângulo. Mas o triângulo, ó, se a fonte for triângulo, o de dentro é igual ao de fora. O de fora continua sendo A, B e C. As tensões internas são as tensões que, para eu ter acesso, eu teria que saber como é a ligação, se é estrela ou se é triângulo, e ter acesso, no caso, ao neutro, se for estrela. Mas com a linha... O a linha do lado... Ó, tudo que é linha é porque é do lado da carga. Eu fiz o seguinte, ó, porque tudo que é carga é com linha. Os terminais têm linha. E tudo que é fonte não tem linha. Então, desse lado também, ó, se eu tiver a carga dentro de uma caixa, são as externas, e aqui também. No caso, a gente já fez aquela ligação primeiro, né? Que é ligar esse de cima, essa fonte na linha e na linha na carga. Sim. Então, para eu fazer a ligação, eu tenho que ter acesso às terminais A, B e C. Então, se eu faço a ligação, eu tenho acesso e eu consigo medir. Nada. Aí é o seguinte, esse espaço aqui, ó, eu vou passar um traço aqui, e aí eu também consigo achar correntes de linha que também são valores, são correntes que são externas, são correntes que saem e entram nas cargas externamente. E aí, ó, quais são as correntes que saem da fonte, passam pela linha e entram nas cargas? São as correntes IA, IB e C.
Então, essas são as correntes externas. Se eu tiver a caixa, se eu tiver a fonte dentro da caixa e ela estiver conectada a uma carga por meio de uma linha, eu posso pegar o alicate amperímetro, que a gente tem lá no laboratório, e medir quanto é a corrente. Então, ela está externa, eu consigo colocar o alicate, consigo ver o fio, colocar o alicate e medir. Mas eu também, se eu souber qual é a ligação, eu consigo obter, talvez não seja fácil de medir, mas eu consigo imaginar quais são as correntes de fase, que são as correntes internas, que são as correntes que passam pelas fontes individualmente, aqui também, e que passam pelas impedâncias individualmente. Então, nesse caso, se a ligação for estrela, a corrente de fase, a corrente que passa nas fontes e a corrente que passa nas cargas é a mesma IA e B e C. Então, IA e B e C, na ligação estrela, ela tanto é corrente de linha como de fase. E na ligação triângulo, a corrente de fase é a corrente que passa nas fontes individuais. Então, IBA, levantar aqui um pouquinho, né? Está gravando, na gravação não vai ter problema, mas vai para vocês aqui. IBA, ICB, IAC, do lado da fonte, e a linha B', não, IAB, né? Eu botei IAB aqui. IAB, IBC, ICA. Eu poderia ter botado linha também nas correntes, mas acabei não botando, nas correntes da carga. Então, você vê que existe, para a ligação estrela, eu tenho tensões de fase diferentes das tensões de linha na estrela, mas as correntes de fase são iguais às de linha. Então, na estrela, na ligação estrela, eu tenho uma coincidência em relação às correntes. Eu só tenho 3 correntes. Então, elas são ao mesmo tempo de fase e de linha, tanto na fonte quanto na carga. Já na ligação triângulo, as correntes são diferentes. Eu tenho 3 correntes internas, que são as de fase, e 3 correntes externas, que são as de linha. Por outro lado, as tensões, só tenho 3 tensões, porque eu só tenho 3 terminais. Então, eu tenho VAB, VBC e VCA, são tensões internas de fase ou tensões externas de linha. Então, isso é um conceito que a gente vai voltar, a gente vai, né? A gente vai exercitar isso, mas faz parte aí antes de fazer qualquer conta, a gente precisa começar a pensar dessa forma. Por que é que eu tenho esses 2 tipos de tensão? A gente vai observar que é o seguinte, as tensões de linha são as tensões que eu consigo verificar. Né? Que eu consigo, por exemplo, eu sei, para saber se tem energia aqui no prédio, quer dizer, o prédio eu vou saber se tem energia, se falta luz ou se não falta, mas quero saber, até se ele desligou, eu tinha um ar-condicionado trifásico, que esses ar-condicionados aqui, eu não sei se são monofásicos ou trifásicos, e um ar-condicionado dele um ar-condicionado parou de funcionar. Aí eu vou ver se o disjuntor que alimenta ele está funcionando ou não. Está ligado, mas pode ser. Será que está chegando tensão nele? Né? Aí a tensão que eu vou medir no meu disjuntor vai ser a tensão de linha, que é onde eu consigo medir. Se a ligação for estrela, ou se a ligação for triângulo, também vai ser a de fase. Mas aqui eu consigo ver a de linha. Por quê? Porque aqui está externa. Corrente também, para eu saber, se for medir corrente, a corrente que chega, se eu quiser saber
quanto o ar-condicionado está consumindo. Então, eu quero saber qual é a corrente. A corrente que eu vou ver é a corrente de linha. É a corrente que passa no fio. Então, essa corrente de linha, tanto que eu coloquei aqui a corrente de linha, ela é a que aparece na linha, né? E a que aparece na linha, quando eu considero a carga, né, que é IA, IB e C, a corrente de linha, quando eu considero aqui as correntes de linha também na carga, são IA, IB e C, e na fonte e na carga são A, B e C. Então, essas são as correntes externas. Bom, se são essas que eu consigo medir, por que eu tenho corrente de fase? Em particular, as tensões de fase da ligação estrela são importantes, porque eu vou usar ela para realizar os meus cálculos. Os valores que eu meço, os valores que eu verifico, são os valores de linha. Mas para eu fazer as contas, eu vou usar os valores de fase. É maluquice? É. Eu tenho essa complicação como uma desvantagem, mas eu tenho uma vantagem, que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar daqui a alguns minutos para vocês. Que o sistema trifásico, equilibrado e simétrico, é resolvido como um sistema monofásico. Mais fácil do que vocês resolveram até agora. Bom, eu vou ter essa ligação aqui, né? Vou tirar essa borracha aqui para ver se o foco... Espero que o foco não saia. Então, se eu tenho esse circuito aqui, que eu vou redesenhar aqui para vocês. Eu vou redesenhar esse circuito. Eu vou ter um circuito que eu tenho uma fonte, uma linha e uma carga. E vou resolver junto com vocês agora. É a próxima página que eu vou fazer. E aí vocês vão ver que eu consigo resolver isso usando... Não vai ser na próxima página, não. Vai ser daqui a pouco. E vocês vão ver que eu vou resolver isso como se fosse um circuito monofásico. Para fazer isso, eu vou ter que lançar a mão da tensão de fase. Por isso que eu preciso saber que ela existe. É meio estranho, né? É meio estranho, mas é mesmo. Então, o circuito trifásico, a conta é muito simples. As contas de circuito trifásico são muito simples. A questão é a gente saber com que conceito a gente está lidando. É mais importante conhecer os conceitos do que... Porque o trabalho de fazer a conta vai ser pouco. Oi? O linha é só porque é o seguinte, os circuitos que a gente trabalhou até agora, eu não dava número, eu não indicava os terminais. Não dava os terminais. Botava uma fonte, aí uma resistência séria, uma paralela, você ia botando. Quando eu trabalho com o sistema trifásico, eu preciso ter, porque eu tenho os 3 terminais, né? Então, como são 3, então eu tenho uma identificação, é como se eu tivesse a saída da fonte, é como se eu deveria numerar, eu poderia dizer terminal 1. Só que assim, o terminal 1 da fase A e o terminal 1 da fase B, eles vão sempre estar juntos. E o terminal da carga seria o terminal 2, por exemplo. Então, teria A1, A2, B2, C2. Então, esse linha, só para dizer o seguinte, é o segundo terminal. Eu poderia fazer. Quando a gente tem que tratar com grandes instalações elétricas, grandes sistemas trifásicos, por exemplo, o sistema interligado, o sistema elétrico nacional. Então, eu represento todas as usinas, Belo Monte, Itaipu, Tucuruí, tudo existe, né? Existem necessidades de você representar tudo isso no sistema trifásico. Aí você usa os terminais A, B e C com 4 dígitos. Você tem 9.999 terminais para cada fase. 9.999 vezes 3 terminais. No caso da gente, a gente põe um terminal sem identificação, o vazio e o linha. É só isso. Tudo bem? Né? É conceito, é chato, mas assim, vocês vão ver que no final vale a pena. Vou pular aqui, viu? Vou pular não, vou passar aqui. Essa é a página 2, né? Essa é a página 2.
Vamos para a 3. A 3 ainda não vou resolver o exercício, mas eu vou dar alguns os números aqui, umas ferramentas matemáticas que podem nos ajudar aqui. Então, é o seguinte, antes de resolver um exercício, vocês vão ver que dá para simplificar, eu vou usar uma página aqui para apresentar o número alfa. Número alfa, eu chamo de número alfa. Tem gente que fala que é operador, eu não concordo com isso. Na apostila vai estar como operador, se você pegar a apostila, mas eu gosto de chamar um número. É um número complexo que tem módulo 1 e ângulo 120 graus. A gente usa esse alfa no lugar desse número, só porque a gente vai usar algumas vezes, e aí para não ficar tão poluída as nossas expressões, a gente passa a usar alfa. Oi. Uma dúvida só que eu fiquei na real da página passada, mas sim. Se voltar, é que ele se colocou tipo IAB e IBA. Seria a mesma coisa? É porque eu fiz o seguinte, ó. Vou voltar, não custa nada. Eu chamei IBA porque a corrente que sai da fonte é IBA. E a corrente que desce na carga é IAB. Tá? Só por conta disso. Mas poucas vezes a gente vai usar essa corrente na fonte. Eu coloquei aqui só para deixar explicado, mas poucas vezes a gente vai precisar. Por quê? Porque a corrente na fonte não é nossa responsabilidade. Nós aqui, né, eu imagino que nenhum de nós, sim, pode acontecer, né? Mas se acontecer, nenhum de nós vai trabalhar em concessionária de energia. E mesmo que trabalhasse em concessionária de energia, essa fonte aqui, eu represento ela aqui, eu coloquei ela só para, né, para eu deixar uma simetria do que eu explico na fonte e não explico na carga. Mas, na verdade, quando eu recebo a minha fonte, como eu falei, essa fonte aqui, a minha fonte que alimenta aqui a USP, é uma mistura de várias usinas aí que estão espalhadas no Brasil. Então, eu não sei qual é a corrente que passa na geração. Eu não sei a corrente que passa lá na geração. Eu sei a corrente que vem para mim, que é IA e B e C. Então, acaba que eu não preciso, mas eu represento aqui. Faz sentido, no meu papel faz sentido eu ter. Mas poucas vezes eu vou pedir isso para vocês. Normalmente eu posso pedir IAB, IBC e CA na carga. Mas então, algumas vezes a gente vai precisar desse número, então vamos fazer umas contas, vamos deixar umas colinhas já com ele aqui, porque vai facilitar. Vou botar a borracha de novo aqui, porque é minha simpatia. Deixar aqui a simpatia para o foco não sair daqui. Esse número, se eu fizer ele ao quadrado, alfa ao quadrado, ele vai ser 1 com ângulo 240. 1 com ângulo 240 é a mesma coisa que 1 com ângulo menos 120. Então, quando eu precisar usar 1 com ângulo menos 120, eu vou usar alfa ao quadrado. O que houve aqui. Vamos fazer um traço aqui mais uma vez. Aí é o seguinte, ó. Eu falei na aula passada, né, no final da aula passada, e representei aqui, ó. Se eu quero representar um sistema simétrico de sequência direta é quando eu pego no tempo 3 tensões ou 3 correntes, no qual a segunda é atrasada em relação à primeira e a terceira é atrasada em relação à segunda. Então, na sequência direta, exemplos que eu tenho de sequência direta é um conjunto no qual o primeiro elemento é VA, o segundo elemento VB é o VA com atraso de 120, então ele é igual ao VA, apenas está atrasado 120 em relação a ele, então vai ser alfa VA, alfa quadrado VA, e VC é igual a esse número atrasado de 120. Então, seria alfa quarta VA.
Mas eu vou mostrar para vocês logo em seguida que alfa quarta VA... Bom, a gente pode ver aqui, ó, quanto é alfa quarta VA? Significa alfa ao cubo vezes alfa VA. Alfa ao cubo é 1 com ângulo 120 ao cubo, que é 1 360. Então, a sequência direta é VA, alfa quadrado VA, alfa VA. Mesma coisa com a corrente, também poderia fazer, né? Poderia ser IA, IB, alfa ao quadrado, que é igual a alfa ao quadrado IA, e IC, que é igual a alfa IA. Sequência direta, sequência inversa. Sequência inversa seria, basta eu trocar 2 de lugar. Então, eu seria VA, VB, alfa IA, alfa VA, VC, alfa ao quadrado VA. Esse mais aqui, gente, é só para eu fazer o foco, tá? Acho que agora já pegou. IA, IB, alfa ao quadrado IA, IC, alfa IA, IC, alfa ao quadrado IA. Então, basta eu trocar 2 de lugar na sequência. Então, eu vou ter a sequência direta e a sequência inversa nesta folha aqui representado em função de alfa. Sendo que alfa é só, toda vez que a gente vir alfa, a gente vai botar que é 1 com ângulo 120. Quando for alfa ao quadrado, 1 com ângulo menos 120. É só o jeito, né? Essa aula hoje está toda cheia assim, mostrando para vocês o jargão do sistema trifásico. E aí eu tenho mais algumas expressões envolvendo alfa. O seguinte, se eu pegar o número 1, somar com alfa e somar com alfa ao quadrado. Por que eu fiz isso? Eu coloquei em evidência aqui, né, o VA, né? O VA e o IA, né? Então, se eu pegar o VA, somar com VB, somar com VC, eu vou somar VA mais alfa ao quadrado VA. Então, eu gostaria de saber quanto é essa expressão 1 mais alfa ao quadrado. Então, vai ser 1 mais 1 com ângulo 120 mais 1 com ângulo menos 120. Fazer essa conta. 1, beleza. 1 com ângulo 120 vai ser cosseno de 120, que é menos meio, mais J, seno de 120, raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60, mais cosseno de menos 120, menos meio, seno de 120, menos raiz de... Seno de menos 120, menos raiz de 3 sobre 2. Eu vou cortar J com menos J, 1 com menos meio dá 0. Então, se eu precisar somar as 3 tensões de um sistema trifásico simétrico, dá 0. Normalmente eu não tenho que somar. Fisicamente eu não preciso somar. Mas tem umas... Para resolver um circuito que a gente vai resolver logo daqui para frente, eu vou ver. Vou ter essa situação aí. No meu sistema de equações eu vou ter essa necessidade. Mas também quando eu somar 3 correntes aqui, ó. Quando eu somar 3 correntes, ele vai dar... Eu vou ter uma situação no qual eu tenho 3 correntes chegando... Tem um caminho para ela descer, mas ela soma já dá 0. Mesmo que tenha um fio, não desce corrente. Por quê? Porque se eu tiver as 3 correntes nesse formato aqui. IA, alfa quadrado IA.
Porque eu tenho IA multiplicado por 1 mais alfa ao quadrado, que dá 0. A gente vai construindo no final da aula, espero que, né, o quadro se apresente aí para vocês. Eu já tinha feito aqui em cima, mas eu vou deixar aqui lembrado que alfa ao cubo é 1 com ângulo 120 elevado ao cubo, que é igual a 1 com ângulo 360 graus, que é 1. Então, você pode até fazer que 1 mais alfa ao quadrado é igual a alfa mais alfa ao quadrado mais alfa ao cubo. Então, sempre botando 120 graus aí, a cada 3, né? Se eu somar 3 correntes dessa sequência, A, B mais C mais A, C mais A mais B, a soma vai dar 0. E aí tem duas que pode achar estranho, mas a gente vai usar em seguida, né? Não sabia desse limite. Voltei, começou de novo. Aí, se eu vou precisar mais para frente fazer a conta 1 menos alfa. 1 mais alfa tá tranquilo, porque se 1 mais alfa ao quadrado dá 0, 1 mais alfa dá menos alfa. 1 mais alfa dá menos alfa ao quadrado. Né? Se eu precisar, mas eu acho que eu não preciso fazer essa conta. Mas eu vou precisar fazer 1 mais alfa e 1 menos alfa e 1 menos alfa ao quadrado. Por que eu estou fazendo essa conta? Porque logo vocês vão ver que é legal. Né? Então, quando eu precisar fazer essa conta, eu poderia fazer essa expressão aqui, ó, mas eu vou fazer ela graficamente. 1 menos alfa, ó, 1 está aqui. Alfa estaria aqui em cima. Alfa estaria aqui 120 graus. O menos alfa está aqui, ó. Menos alfa. Menos alfa tem tem módulo 1, né? Então ele teria que estar aqui bonitinho. O ângulo entre eles, ó, se alfa tem que ter 120 graus aqui, se alfa tem que ter 120 graus, o ângulo entre 1 e menos alfa é 60. Tá? Então, se eu tiver que fazer essa conta, depois vocês podem deduzir, mas o resultado vai ser raiz de 3 com ângulo menos 30 graus. Não precisa decorar, isso aqui não precisa decorar. Mas eu já vou colocando aqui, porque vou botar aqui mais para baixo. Vou colocar aqui, vou passar um traço aqui e fazer 1 menos alfa ao quadrado. 1 menos alfa ao quadrado é 1 aqui. Alfa ao quadrado, se alfa é aqui, alfa ao quadrado é menos 120, daria aqui. Então, aqui é alfa ao quadrado, mas eu quero menos alfa ao quadrado. Eu tenho aqui. Assim. Aí, 1 menos alfa ao quadrado está aqui. Então, o resultado aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, o resultado aqui daria aqui também. Então, esse resultado aqui é raiz de 3, ângulo 30 graus. É mais uma. Agora, na próxima slide aqui, a gente vai usar boa parte disso aí. Posso virar a folha?
Alguém está copiando? Não? Vamos mudar, então. Agora vamos partir para uma solução de um problema. Então, eu vou resolver um circuito aqui. Eu vou chamar de circuito estrela-estrela, porque ele vai ter estrela na fonte e estrela na carga. Esse é o circuito clássico de trifásico. A ideia é todo circuito trifásico que eu encontrar, eu vou tentar reduzir, eu vou tentar trazer para um circuito estrela-estrela. E quando chegar a estrela-estrela, o que eu vou fazer com ele? Vou mostrar aqui para vocês o que é que vocês fazem. Então, eu vou desenhar um circuito estrela aqui na fonte. E, inicialmente, para essa solução aqui, eu ainda vou dar uma colher de chá para vocês, porque é a primeira vez que eu apresento. Que vai ser a primeira vez que eu apresento. Então, eu vou dar os valores de tensão VAN. Então, eu vou dar, quer dizer, não vou nem dar, vou fazer literal aqui. Vou supor que vocês conhecem, que eu disse que a fonte é a ligação estrela. Ela tem uma linha de impedância igual nas três fases, ou seja, ela é equilibrada. ZL, ZL. Tá? E eu tenho uma carga equilibrada em estrela. Aqui eu vou botar o A', que é aquele terminal que poderia ser, eu poderia botar aqui A1, eu poderia botar A1, B1, C1, A2, B2, C2. Mas é padrão aqui, o circuito mais simples, a gente sempre põe o A e o A'. B, B', C e C'. A carga tem impedância também constante. Se não for constante, a gente não resolve nessa disciplina. O nosso escopo aqui são cargas que sejam equilibradas e, na maioria dos casos, a gente vai considerar que a carga é equilibrada. Se a carga é para ser trifásica, ela é para ser o mais equilibrada possível. E nesse caso aqui, para fazer o caso mais geral, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma impedância ZN aqui, uma impedância que vai do neutro linha até a Terra. Seria como se fosse um circuito com um quarto fio, e esse quarto fio estaria retornando para o gerador. Mas nesse caso eu ponho terra e a gente considera que o terra é o mesmo. Ainda que não seja realidade, a gente considera no nosso circuito que o terra tem o mesmo potencial, que toda a Terra, todo o planeta tem a mesma potencial. Né? A gente não vai botar um sistema elétrico que vá do outro lado do planeta, mas né, a gente sempre considera que o terra tem o mesmo potencial. Terra tem o mesmo potencial. E eu gostaria de saber aqui quais são as correntes IA, IB e C. E a corrente IN, e neutro aqui, ó. IN aqui. Como eu falei para vocês, né, já adiantei, já dei spoiler aqui, que quando eu somar IA, IB e C, se elas forem trifásicas simétricas, a soma vai dar zero. Mas eu vou provar de outra forma aqui. Bom, vou colocar aqui do lado para economizar papel aqui, folha. E aí eu vou dizer, os dados, vamos considerar por enquanto que eu tenho dados. Os dados do problema são VAN, e aí, com base no VAN, eu tenho VBN e VCN, né? Eu já sei. Mas bastaria ter o VAN para saber o restante. E eu sei as impedâncias ZL,
ZY e ZN. E aí eu quero saber quem são IA, IB e IC. Eu gostaria de fazer essa conta. Então, para eu resolver isso aqui, eu vou começar aqui na lateral. Então, eu vou escrever equações de malha. Eu vou escrever, eu tenho 4 incógnitas, IA, IB, IC e N. Então, eu vou escrever 3 equações de malha e uma equação dos nós. As equações de malha vão ser VAN é igual a IA, que multiplica ZL. Vou colocar colocar ZL mais EY, vou colocar em série a impedância da linha, a impedância da carga, ZL mais EY, mais a malha que eu vou fechar, em vez de eu fechar a malha de A com B, B com C e C com a terra, eu vou fechar A com a terra, B com a terra e C com a terra. São 3 malhas. Eu preciso de 3, eu vou fazer 3 desse jeito. Então, vai ser IA, o ramo do IA já está aqui, eu vou voltar pela terra. Voltando pela terra, o que é que eu tenho aqui? ZN e N, né? Vou botar IN, corrente primeiro, depois EN. IN vezes EN. VBN vai ser IB, ZL mais EY mais IN, ZN. VCN vai ser IC, ZL mais EY mais IN, ZN. Então, eu fazendo a malha, fechando o A, a corrente IA, o ramo IA com a terra, B com a terra e C com a terra, eu tenho 3 equações que são muito parecidas. Preciso de mais uma equação, porque eu tenho mais uma incógnita. A outra equação vai ser equação do nó. Então, eu tenho essas 3 aqui e vou botar mais uma equação do nó aqui, que vai ser IA mais IB mais IC igual a IN. Vou chamar essas 3 equações aqui, ó, equação A, B, C e N. Se eu somar A mais B mais C, eu tenho VAN mais VBN mais VCN igual IA mais IB mais IC vezes ZL mais EY mais 3 vezes IN, ZN. IN, ZN. Não vou terminar trifásico hoje, mas a parte mais importante vai ficar um detalhe para a aula que vem. 2 detalhes para a aula que vem, que vai ser em novembro já. Porque semana que vem não tem aula. Lembre-se que segunda-feira da próxima semana não tem aula na poli inteira. Você nem consegue, acho que nem... Né? nem isso é bom, né? É dia do funcionário público. Então, não vai ter nada na poli. É ruim porque a gente, né? Eu queria... Não é que eu queria, né? Queria adiantar a aula, né? Mas... Então, quem faz estágio vai poder compensar o banco de horas, tudo, né? Tudo resolvido. Mas pode tirar dúvida, viu? Pode tirar dúvida.
Posso? Bom, essa equação aí toda tortinha. Vamos trabalhar logo com o comecinho dela. VAN mais VBN mais VCN. Isso é um sistema que é simétrico. Então, se for... Eu nem verifiquei aqui, nem expliquei aqui se a sequência é direta ou inversa. Nem precisei. Tá? Eu sei que isso aqui vai ser igual a VAN vezes 1 mais alfa quadrado ou alfa quadrado mais alfa. Que é igual a zero. IA mais IB mais IC é IN. Então, é IN multiplicando ZL mais ZY mais 3ZN é igual a zero. Então, aqui eu nem precisei, por enquanto, como o meu objetivo aqui é encontrar corrente, eu não sei ainda o valor de corrente, eu não posso somar as correntes, porque eu não sei ainda como elas são. Mas, a partir da soma das tensões, eu cheguei aí numa multiplicação no qual IN vezes a soma de impedância dá zero. Considerando que as impedâncias sempre, elas nunca serão, né? A soma nunca vai dar zero. Primeiro, eu poderia, é extremamente complicado. Eu posso vir a ter, mas não nas instalações que a gente trabalha aqui, uma impedância, eu ter valores capacitivos, que aí eu poderia dizer assim, eu tenho um capacitivo com indutivo, compensa. E eu não tenho resistência negativa. Então, a parcela resistiva, ela iria somar aqui. Então, não teria como eu somar as três impedâncias e dar zero. Se eu tivesse, eu teria com um sistema extremamente eficiente. Eu estaria com fio com resistência zero, perda zero, né? Queda de tensão zero, aquecimento zero. E não é o caso. Então, e para isso acontecer em todos os casos, o que resulta é que IN é igual a zero. Corrente do neutro é zero. Então, se a corrente do neutro é zero, eu voltando às equações A, B e C, eu vou reescrever. Então, eu vou ter VAN é igual a IA vezes ZL mais EY. Ponto e vírgula. Botar a outra para poder colocar aqui no papel. E B, ZL mais EY. VCN igual a IC vezes ZL mais EY. O que a gente observa aqui, ó. Dá para ver aqui, vai dar para ver na gravação, ó. Só depende de A. Essa aqui só depende de A. Essa aqui só depende de B. E essa aqui só depende de C. Então, ó, esse circuito aqui, apesar de eu ter as três fontes, elas agem, pelo fato de elas estarem simétricas e não ter corrente descendo aqui, o que acontece? Se não tem corrente descendo aqui, ó, se a corrente é zero, é como se eu tivesse aqui, ó, o N, a queda de tensão de N para a Terra é zero, porque não tem corrente, então a diferença de potencial é zero aqui. Do N' para a Terra.
E o terra está aqui do lado. Então, é como se eu tivesse esses dois fechados aqui, ó, esses dois no mesmo ponto. E aí eu tenho como se eu tivesse, apesar de eu ter feito a fonte é trifásica, a corrente na fase A, matematicamente, depende da tensão na fase A. Corrente na fase B, na tensão da fase B. Corrente na fase C, corrente na fase C depende da tensão na fase C. E existe uma defasagem entre AN, BN e CN, que é o 120 graus. As impedâncias são as mesmas nas três equações. Então, as correntes IA, e B e C também vão ter o mesmo módulo, porque ó, se ZL mais EY é igual nas três equações, e VA, VB, VC tem uma defasação, são simétricas, ou seja, tem o mesmo módulo e tem defasagem de 120, a corrente também tem o mesmo módulo e defasagem de 120. O que significa que eu só preciso encontrar IA. E a expressão de IA é muito simples. Então, eu pegando um sistema desse aqui, ó, eu resolvo só a fase A. E a resolução da fase A é VAN, EIA, ZL mais EY. Então, eu vou pedir licença para vocês. Eu nem sei qual é essa página aqui. Eu acho que é a 4. Folha 4. Eu vou rapidamente, se alguém estiver copiando, depois eu volto. Seguinte, se eu quero que a minha resolução seja que VAN é igual a IA, ZL mais EY, esta solução é a mesma de eu ter uma fonte VAN com a impedância ZL mais EY. Eu vou botar os EY aqui, ó. Eu podia botar na horizontal também. Então, ó, essa expressão é a solução desse circuito, uma das soluções desse circuito, do IA, e B e C é só pegar a defasagem. E essa expressão também é a solução desse circuito. Então, se eu tenho uma fonte, se eu considero uma fonte simétrica, que é VA, alfa quadrado VA, alfa VA, ou VA, alfa VA, alfa quadrado VA, nos dois casos, direta ou inversa, a soma vai dar zero. Se a soma vai dar zero, chega nessa consequência aqui. Fonte simétrica, carga equilibrada, linha equilibrada. Se eu tenho essa situação aqui, eu tenho o circuito monofásico equivalente. Só tem um detalhe, tem 3 minutos e meio. Tem um detalhe aqui, ó, só para a gente fechar esse assunto aqui, no dia, né, X de novembro, que eu não lembro, né, 4 de novembro, a gente voltar. Né? Você vai ver que é bem simples, bem tranquilo. Né? Eu vou conseguir. Vou conseguir trabalhar. A gente vai ter aula de laboratório essa semana de circuito de motores. E os motores são trifásicos. Tá? É o último lab. Último lab.
a gente acabou, como a gente teve feriado, como a gente teve alguma coisa aí, semana da pátria, teve alguma coisa aí que atrapalhou a nossa... Não sei se a gente teve outro feriado aí na segunda. Ou eu que fiz as contas erradas aqui. Acaba que esse laboratório fica um pouquinho mais cedo. Então, antes da gente chegar no trifásico, a gente já tem motor trifásico. Mas é isso para a gente terminar. Né? Então, o que eu vou passar aqui para vocês, essa última coisa aqui, vai ajudar a vocês entenderem melhor o motor trifásico. Tá? Que é o que falta aí 2 minutinhos. O que acontece? Tá lindo. O sistema tá perfeito. Só tem um detalhe que eu queria passar para vocês. Tensão VAN é tensão de fase. Talvez isso não fique ainda claro, fixo na memória de vocês, mas tensão VAN é uma tensão de fase. Não é a tensão de linha, não é a tensão externa, porque o N não é um terminal disponível, nem sempre o N está disponível. Então, para eu ter um problema que eu possa verificar, eu preciso adiantar um assunto aqui com vocês, que eu só vou adiantar esse, o restante vai ser aula que vem. Que é o seguinte, ó. Tensão de linha. Eu estou vendo o circuito estrela. Então, no circuito estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase e a tensão de linha não é VAN. Tensão de linha é VAB. VAB. Né? Então, vamos só fazer a conta da tensão de linha VAB, porque se você tiver o VAB, para resolver o problema, você precisa do VAN. Como é que eu vou obter VAN em função de VAB? A conta que eu vou fazer aqui vai ser rapidinha. Ó. VAB, eu posso ter tensão de linha VAB ou VBC ou VCA. Né? Mas vamos tentar só a VAB por enquanto. VAB é igual a VAN menos VBN, correto? Né? Se eu pegar VAN menos VBN, vai dar VAB. Depende do caminho, né? Se eu tiver um sistema que eu vou considerar por enquanto, se eu não falar nada, eu vou tiver uma sequência direta, que é a mais comum. Eu vou até botar aqui, a sequência direta, que é a mais que a gente considera mais comum, mais frequente. Né? VAN vai ser VAN mesmo, e VBN vai ser alfa quadrado VAN. Que é atrasado. Que é VAN vezes 1 menos alfa quadrado. 1 menos alfa quadrado, não precisa decorar agora, mas eu coloquei vocês copiaram aqui, ó, que 1 menos alfa quadrado, ó, vocês copiaram aqui, 1 menos alfa quadrado é raiz de 3 ângulo 30. Então, VAB, raiz de 3, ângulo 30, vezes VAN. Se vocês fizessem também se quisessem saber VBC, podem fazer essas contas, vai dar raiz de 3, ângulo 30, VBN. E VCA, raiz de 3, ângulo 30, VCN. Então, é o seguinte, ó, VAB, VBC e VCA também são sistemas trifásicos. VAB, VBC, VCA também são simétricos. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, a tensão de linha, e aí quando o sistema, como a tensão de linha é a tensão externa, é a tensão que eu consigo medir, quando eu não falar nada, se eu disser assim, qual é a tensão que a elétrica recebe? 220. Se eu não falo se é de fase ou de linha, eu vou supor que é a que eu consigo medir, é a de linha. Então, a tensão é 220. Aí ela tem uma impedância de 1 ohm e alimenta uma carga de
10 ohms por fase. A gente chama por fase porque são, né, 3 fases, cada fase tem 100 ohms, por exemplo. 100 ohms em cada. ZY é 100, ZL é 1 e a tensão de alimentação é 220. A tensão de alimentação, quando eu falo assim, sempre vai ser a tensão de linha VAB. Então, o valor que eu vou usar para fazer a conta aqui vai ser 220 dividido por raiz de 3 ângulo 30. Ou eu posso simplesmente dividir por raiz de 3 e passar, eu posso dizer assim, ó, onde é que eu vou usar o ângulo? Eu uso o ângulo, ninguém me falou qual é o ângulo da tensão de alimentação, porque ninguém sabe, né, qual é o ângulo. Então, eu posso dizer, ó, vou considerar. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, exemplo. VAB é 220. VAB, o módulo de VAB é 220. Então, eu posso considerar VAN 127 volts, ângulo 0. E VAB 220, ângulo 30. Então, se a tensão de alimentação for 220, a expressão que eu vou usar aqui vai ser 220 raiz de 3 e fazer a conta. Então, você vê que contas, eu nem peguei a calculadora aqui para fazer conta. Poderia fazer, mas a conta que eu ia fazer era uma conta monofásica. E as contas no trifásico são bem simples do que contas no monofásico. Tá bom? O que é que a gente vai fazer na aula de novembro? A próxima aula que a gente tiver. Eu vou fazer um circuito triângulo, que vai ser simples como esse, e vou apresentar a relação de corrente no circuito triângulo, e vou falar de potência também, que é algo bastante rápido. Tudo bem? Não vou falar de motores, porque motores a gente vai fazer antes. Não cai feriado, né? Semana que vem não tem. Essa semana já tem o lab. Semana que vem feriado, tem outro lab. E quando a gente voltar à aula, vocês já tiveram todos os labs. Então, eu não vou falar de motor, porque a gente vai fazer de motor no lab. Aí eu terminar o tudo bom? Todo mundo já fez a chamada? Todo mundo já assinou? Assinou, sim, todo mundo já assinou? QR codou? Obrigada, pessoal. Oi? É a gravação. Agora pode parar a gravação. Peraí, não. Vai Diga. para os próximos anos essa gravação, será? Ou não? Não, eu nunca tenho tempo de fazer isso. Cola código poli. Valeu. O quê? Não, tô deixando uma marca aqui da lei. Professora, pode falar.